E o podcast Tropa do MC vai entrevistar JC Sampa, do grupo Sampa Crio. Eles que já passaram por vários programas de televisão. Manda o recado aí, meu irmão. Olá, galera, tudo bem? Olha, um toque bacana pra vocês aí. Na quarta-feira estarei batendo um papo aí no Tropa do MC Podcast. Mas aí é pelo Instagram, tá bom? O Instagram você anota aí, conforme tá marcado aqui embaixo, @MC Beterraba. MC escrito por extenso, tá? Como tá aqui embaixo. Clica aí que a partir das 20 horas na quarta-feira agora estarei batendo um papo, falando um pouco da história do Sampa Crio e respondendo outras perguntas aí, tá bom? Espero vocês lá. Boa noite, tudo bem? Boa noite! E aí, JC, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pô, meu irmão, pra mim é muito gratificante estar conversando contigo hoje. O meu podcast Tropa do MC é aqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Alvorada. Então, eu queria te agradecer a tua presença aí. E queria saber se tu já esteve por aqui, pela nossa cidade, fazendo show, JC. Te lembra? Então, primeiramente, boa noite aí, viu? Ter o convite aí para estar batendo esse papo com você aí. Uma saudação a todos aí de Alvorada e que é a grande Porto Alegre, da grande Porto Alegre. Porto Alegre a gente conhece muito bem, né? Eu conheço muito bem, porque desde 1990 a gente esteve fazendo show em Alvorada, inclusive. Mano Délcio, que era o cara que levava os shows aí, né? E o Sampa Crio no primeiro álbum, logo do primeiro álbum, ali já despontou nos bailes aí que aconteciam nos anos 90, ali em 1990, o primeiro disco, né? E antes até de sair propriamente o primeiro disco, antes dos shows que a gente fez, muitos shows aí em Alvorada também, fizemos com o Mano Délcio, foi ele que levou a gente. A primeira vez que a gente foi para Porto Alegre, de cara teve um show em Alvorada, né? Na Restinga também. Então a gente conhece muito bem aí, assim, faz tempo que a gente não vai, faz um tempo que a gente não vai, vamos ter um show, mas eu acho que não sei se eu acho que não é em Alvorada, eu não tenho certeza se vai ser em Alvorada o show que nós vamos ter dia 22, vai ser em Porto Alegre, mas eu não sei se é exatamente em Alvorada, vai ser esse show, né? Que a gente vai fazer dia 22 de outubro. Então a gente já conhece muito bem aí a região de shows, e foi assim, depois de São Paulo, o primeiro estado que abraçou o Sampa Crio ali, está entre os primeiros estados, é Espírito Santo, foi o primeiro estado que a gente viajou fora de São Paulo, no começo ali com esse álbum, com esse primeiro álbum, mas acredito que até um pouco antes, assim, foi Porto Alegre mesmo. Não, foi Espírito Santo e em seguida, a gente foi fazer um show no Espírito Santo, foi Porto Alegre, em Alvorada e na Restinga com o Mano Délcio, né? E só depois disso o Brother Nene, ali que levou o Sampa Crio junto com a equipe de baile dele, que ele tinha, né, que fazia muitos shows naquela época, voltado pro charme, né? Até então Porto Alegre era eu acho que o estado mais charmeiro do Brasil, assim, no ritmo, né? No ritmo em blues, né? E o Sampa Crio caiu como luva, porque o primeiro álbum da gente traz muitas músicas aí do ritmo em blues, do charme, e caiu como luva naquela época. E a gente era conhecido não pelas músicas românticas, mas pelas músicas dançantes, né? Pelo charme romântico que a gente fazia. Então essas músicas todas, desde o Foi Bom, que é a primeira música que a gente gravou em 88, com a coletânea O Som das Ruas, que revelou ali o N.D. Naldinho, revelou vários grupos, né? Show! Então a gente já vem fazendo shows aí. E aí ficamos um período muito grande fazendo shows em Porto Alegre, era uma ponte aérea quase entre São Paulo e Porto Alegre para o Sampa Crio, a gente ia de ônibus. Depois a gente começa a ir para Rio Grande, Pelotas, né? Atualmente a gente faz muito São Lourenço também, inclusive vai ter show em São Lourenço dia 21, naquela região ali, né? Do sul, né? Então a gente pegou um carinho enorme, né? E Alvorada, com certeza, você que está em Alvorada, né? Especificamente, mas também na Restinga. E assim, Porto Alegre de um modo geral, né? Porque a gente fazia ali o clube dos militares, eu acho que chama isso, lá no centro, mais ao centro de Porto Alegre, né? A gente fazia muito ali no ciclo militar, onde tinha o baile do Brother Nene ali. Eu esqueci agora, o pessoal que puder lembrar do Sul aí, como é que era o nome daquele baile, que eles se comemoram até hoje, né? Então a gente tem uma história aí em Porto Alegre e nunca parou. Aí parou um período, sim, parou.
Depois de 95 a gente ficou muito tempo sem ir em Porto Alegre, na verdade fazendo muito show em São Paulo, e voltamos a fazer, teve essa pausa por causa de tudo que aconteceu, da pandemia e tudo, mas já estamos voltando para fazer um novo show aí em Porto Alegre, dia 22 de outubro, procurem se informar, vai ter, e também lá agora dessa vez vai ser só em São Lourenço lá. Pô, show de bola, meu irmão. É que nem eu tava te falando, né? Vocês têm uma trajetória imensa aí. E pode ter certeza, JC, que no embalo de vocês, muitos casais se formaram. Porque as letras faziam, né? O embalo dos encontros dos casais, aquela coisa. É tipo aquela ideia, eu tô indo pro baile pra curtir. Aí tocava, né? Sampa Crio, tocava aquela musiquinha, dava o clima pro momento. Pum, aí chegava e fazia os casais, né? E é muito gratificante, eu vou te dizer assim, ó, é muito gratificante eu conversar contigo, até te digo por quê. Queria que tu mandasse um feliz aniversário para minha irmã, que dia 14 fez aniversário, a Ângela Gabriela, é muito fã do Sampa Crio. Ela, a infância e a adolescência todinha dela escutava vocês. Eu aprendi a gostar do Sampa Crio através dela, porque eu não sabia o que era, JC. E aí, através, né, do tempo da fita, toca a fita, ela botava no rádio e eu perguntava para ela, quem é que tá cantando? Ah, que legal essa música. Ouvindo o Sampa Crio, fui ouvindo o embalo do Sampa Crio. Muito bom mesmo. Queria que tu mandasse irmã. Tá falhando um pouco aí a sua conexão aqui, mas eu quero mandar então um beijão aí para a Ângela em nome do Sampa Crio, tá? Obrigado aí. A gente realmente tem muitos fãs que foram influenciados por irmãos, por pais, né? Por mães, por avós, e são gerações que se formaram em cima disso. No começo, o Sampa Crio não era visto como um grupo romântico, né? Apesar de foi bom a primeira música do Sampa Crio, a música romântica, mas o Sampa Crio ficou conhecido muito no Sul pelo lado charme do grupo, pelo lado mais do rap mesmo. Aí depois, né, veio todo esse... Tanto que quando a gente vai fazer show em Porto Alegre, é um show diferente, porque a gente remete... O público que vai é um público muito que é nos bailes do Black Charme aí, que tinha com o Brother Nene, principalmente, né, que depois a gente passou a fazer com ele, que é o Black Porto, né? Tinha um Black Porto todo ano, a gente estava, ganhava prêmio e tudo aí. Então a gente ia muito por esse lado. Então quando a gente vai, a gente canta músicas que hoje não fazem mais parte do repertório do Sampa Crio nos shows aqui em São Paulo, principalmente, onde a gente faz mais shows. Aí a gente canta Manequim, canta O Que Você Quer, canta músicas Não Mate a Mata, a gente canta músicas assim que fazem parte daqueles dois álbuns, né? Tanto o primeiro álbum, como o segundo vai chegar, que é o segundo e até o terceiro álbum, que a gente era muito voltado pro rap na época e muito voltado pro charme, né? Aí depois vem essa fase romântica, que é a partir da Sony, né? Essa parte romântica, mas incrivelmente o nosso público é tão genuíno aí no Sul, que o público ainda está numa fase, ainda curte uma fase da gente que nenhum lugar foi tão sucesso como foi no Rio Grande do Sul. Nem mesmo aqui em São Paulo, nossas músicas voltadas para essa fase foi tão executada como foram aí no Rio Grande do Sul. Então, o nosso primeiro grande público é do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre, né? Da grande Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande também agora, mais recentemente, a gente foi muito abraçado pela galera de São Lourenço. Mas Porto Alegre tem uma importância enorme para o Sampa Crio, porque é muito bom a gente poder voltar a cantar músicas que a gente não canta em lugar nenhum, só canta aí, quando vai aí, porque geralmente os nossos shows eles são voltados para o sucesso que vem a partir de 93, né? Se me lembro Fazoe, Eterno Amor, mesmo assim, que, claro, deram uma visibilidade enorme, mas não foi essa fase que a gente mais fechou no Rio Grande do Sul. Isso que é interessante mostrar. É por isso que a gente chama de um público muito genuíno nosso do Sul. Porque o público podia ter abraçado muito mais a gente no Sul, aí no Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, né? Em Pelotas, Rio Grande e tal, por causa da evidência que a gente teve, por aparecer muito em TV na época, em várias emissoras e tudo, com um álbum de 94. Mas não. Aí a gente fez sucesso muito antes disso, e a nossa melhor fase de um público muito fiel, de lotar assim, ginásio para ver o Sampa Crio, é muito antes da mídia, é muito antes da gente ter tocado em todas as rádios. A gente tocava nos programas específicos, né?
os programas que o Brother Nene apresentava, os programas do Mano Delcio, mas não como foi depois o sucesso que foi aí. Por exemplo, quando a gente entra na mídia, justamente que a gente achava que ia aumentar muito mais o número de shows no Sul, foi quando a gente saiu dessa. Parece que o público queria aquele Sampa Crio mesmo, dessa fase antes da mídia. Então isso foi muito interessante para a gente valoriza muito isso. Porque esse mesmo público hoje continua indo nos nossos shows e muitos só saem de casa para curtir o show, porque é o Sampa Crio que fez aquela fase ali da adolescência ali que nós vivemos juntos. Aí. Show de bola, meu irmão. Eu queria te fazer uma pergunta. O Sampa Crio, ao total, tá com 35 anos de carreira? São 35 anos que completamos em junho. Estamos comemorando em todos os shows aí esses 35 anos até hoje. Muita coisa, hein? Aconteceu. Pois é, fiquei sabendo também, saiu nas plataformas aí, né? Do acidente de vocês. Graças a Deus, né? Na medida do possível, todos vocês estão bem aí, né? Levando suas vidas aí e o grupo de vocês fechado, fazendo, né? Shows e cantando aí, levando alegria para o pessoal, para a galera aí. Então, queria, né? Dizer para vocês que não só em meu nome, mas o nome de todos os gaúchos e todos os brasileiros, que a gente sempre vai torcer pelo sucesso de vocês, pelo melhor de vocês, porque assim, ó, o grupo Sampa Crio, esse nome é muito forte, Sampa Crio é muito forte, não só por representar a real música, o que é uma música boa, entendeu? Vocês são um exemplo de artista, de grupo. Por que eu te digo isso? Pega da primeira letra que foi lançada até a última no exato momento. São letras bonitas, letras que embalam, letras que motivam, muitas coisas boas, entendeu? Eu olhei ali, pesquisei também, sei que tu é o compositor das principais músicas, se eu não me engano, do Sampa Crio, e eu também sou compositor, mas eu posso te dizer assim que eu sou peixe pequeno, né? Mas estamos indo entre trancos e barrancos, e eu sei que não é fácil fazer uma letra, uma música, então por isso que eu queria te parabenizar, JC, porque as músicas que vocês cantam fica na nossa cabeça. Quando eu fechei, queria mandar um forte abraço ao Rony Mota, através dele que eu consegui a entrevista contigo, e ele abriu espaço aí, graças a Deus deu tudo certo. Queria agradecer a ele e dizer que é muito gratificante mesmo. É como tu falou, aqui no Rio Grande do Sul, vocês criaram um espaço e tem muitos mesmo pessoas que são fã de vocês, entendeu? E a geração que está vindo agora, antes de mim, porque eu tô com 32 anos, é que nem eu te contei, eu acabei, né, começando a gostar do Sampa Crio, porque a minha irmã pegou a levada do começo de vocês, que a minha irmã já vai fazer 40 anos. Então, tenho certeza que outros adolescentes também, uma hora que outra, vão ir no show de vocês, vão escutar a música de vocês em alguma plataforma digital e também vai gostar. Não tem como não gostar do Sampa Crio. E eu acredito, agora eu fiquei pensando, eu acredito que tu participou, vocês do Sampa Crio, antigamente, na chegada da Xuxa de helicóptero aqui no Beira-Rio, estádio do Internacional. Isso. Não, a gente não chegou a fazer com a Xuxa aí no Beira-Rio, não. A gente fez em Belo Horizonte, a gente fez com a Xuxa também. Não, com a Xuxa no Rio Grande do Sul a gente não fez em local nenhum, nem mesmo em Porto Alegre. A gente não estava nesse show dela. A gente fez aqui no Pacaembu, aqui em São Paulo, com a Xuxa, e fez em Belo Horizonte. Fizemos 2 vezes com a Xuxa, na época, né? E foi aqui em São Paulo mesmo. Foi no Pacaembu, foi um grande show dela, ela realmente fazia shows em estádios, né, em grandes ginásios, e fizemos lá no Mineirinho, né, chama, né, mas na verdade é um Mineirão também, vai ter o estádio Mineirão e tem o ginásio Mineirão, e a gente fez com a Xuxa lá também. Foram 2 oportunidades que a gente fez com a Xuxa na época, aí no Rio Grande do Sul não, mas lembro de uma festa muito grande da Rádio Farroupilha, e foi um aniversário da Farroupilha, né, em uma rádio muito importante daí. Sim, sim. E a gente fez uma apresentação para milhares de pessoas, foi um show enorme, gigante mesmo, e foi um show muito bonito. A gente lembra desse, mas não foi com a Xuxa
dessa oportunidade. O apresentador era o Gugu Streit. Eu não lembro agora quem era, porque na verdade foi o aniversário da rádio, né? Então cada hora que que tinha músicos cantando, né? Cada hora que entrava um grupo de músicos, dependendo do horário, era um apresentador diferente que fazia, né? Mas a rádio, foi o aniversário da rádio, um ano muito importante ali de aniversário da rádio, que é uma rádio histórica aí, né? E a gente fez o aniversário, participou do show. Pô, show de bola, meu irmão. Eu queria te perguntar, ao total desses 35 anos do Sampa Crio, sabe me dizer quantas músicas foram lançadas? São muitas, né? Porque na verdade são muitos álbuns, alguns, nem todos foram de repercussão nacional, né? Esses dos anos 90. E a gente faz um trabalho muito voltado para o nosso público de alcance maior, antes da internet principalmente, era muito voltado para o público de São Paulo. Então, os anos 2000, do Sampa Crio, quando muita gente achava que o grupo nem existia mais, a gente estava todo vapor aqui em São Paulo, com álbuns que para nós foram muito mais sucesso do que os dos anos 90. Então, se hoje você perguntar, aqui em São Paulo, pelo menos, a geração que nós mais marcamos são as gerações ali que curtiram a sua infância ou adolescência nos anos 2000, e não nos anos 90. Os anos 90 talvez a nível de Brasil, mas para muita gente a gente parou no Eterno Amor, No Coração Te Acalma, que foi o álbum seguinte que ainda teve uma repercussão, e deixou de existir. Enquanto que em São Paulo, a partir do momento que a gente sai da Sony, e evidentemente saindo da Sony Music, que naquela época todo mundo dependia de uma gravadora grande para estar aparecendo no Brasil inteiro, tendo mais visibilidade, né? Claro que isso não determina que você seja melhor que ninguém, mas você está tendo mais visibilidade. E ter mais visibilidade não quer dizer que o seu trabalho é melhor do que o de ninguém. Nosso trabalho podia não ser o melhor, mas a gente estava com uma grande máquina por trás nos promovendo, que era a Sony. Até esse momento, a gente realmente era de repercussão nacional. A partir do momento que a gente sai da Sony e perde esse aparato, aí você passa a fazer o seu trabalho ali, e a gente sempre esteve preparado para isso, né? Não é dar um passo atrás, mas ali a gente já tinha um pavimento, né? Da carreira nacional que a gente construiu. Mas como a gente estava em São Paulo, e São Paulo é muito grande, cara. São Paulo é um país, né? Se você, a nível, comparando com países da Europa, é muito maior que a Inglaterra, é muito maior que... Eu estou falando só da capital, nem tem falando do estado, que aí a gente toma conta do continente lá. Então, a gente acabou entendendo que a gente não ia conseguir levar o nosso trabalho naquela época, depois que a gente sai da Sony em 96, para o Brasil inteiro. A gente não ia ter condições financeiras de divulgar como a Sony fazia. Então, o que nós passamos a fazer? A divulgar na cidade de São Paulo e, se possível, em muitos estados, né? E aí a gente consegue isso com os trabalhos independentes nossos e criamos aqui realmente uma base muito forte que a gente não tinha antes, né? Quando a gente fazia sucesso em Porto Alegre, por exemplo, em São Paulo, a gente não tinha uma base, porque a gente não fazia sucesso nenhum, a gente não tocava nos bares daqui, tocava muito mais no Rio de Janeiro, com o funk, Melô da Professora, do mesmo álbum que tem a Manequim, que tem O Que Você Quer, que tocava em Porto Alegre. Então, eram os dois estados que a gente fazia mais shows assim, muito mais que em São Paulo até. Então, depois disso, a gente começou a criar uma base aqui, e hoje a gente tem um público dos anos 2000 que cresceu ouvindo Sampa Crio, o que o gaúcho talvez não conhece, né? Então, é claro, com a internet, esse trabalho se expandiu. Tem muita gente ouvindo hoje em muitos lugares, recentemente passou a ouvir músicas nossas dos álbuns dos anos 2000, e elas acham que é música nova. Se ela não for ver ali que é um álbum de 2002, de 2004, ela acha que é música nova, porque ela está conhecendo na internet. A internet está abrindo o Sampa Crio para vários lugares. A gente hoje vê comentários do pessoal de Manaus, do pessoal do Maranhão, que se espantam que a gente nunca parou. Muita gente achava que a gente tinha acabado, porque a gravadora ela faz isso também, né? Ela te coloca ali, mas quando ela tira você, ela deixa você bem sem chão. Só que como para nós que iniciamos na carreira artística já independentes, né? Ou seja, não independentes total, mas independentes de uma gravadora independente, né? A gente já estava preparado para voltar para onde a gente tinha vindo, e foi muito importante aquela fase. Eu não sou ingrato, eu não sou assim, eu sou muito grato à Sony, apesar da gente ter... E a Sony cumpriu o contrato, foram 3 álbuns, né?
foi muito importante para a gente. Mas quando a gente sai da Sony, a gente já sai preparado para continuar de onde a gente tinha parado antes da Sony, ou seja, no mercado independente. Aí a gente abre o nosso próprio selo, aí a gente começa a lançar os nossos próprios trabalhos. Não tinha internet para poder divulgar isso, mas a gente já tinha ali todo mundo já conhecia o nome, ficou muito mais fácil para a gente trabalhar, né? Mas a gente não sentiu dando um passo atrás por não estar na grande gravadora. Isso foi fundamental para o Sampa Crio. Então hoje, o nosso maior público é dos anos 2000. Quando a gente vai fazer show aqui em São Paulo, a nossa base é os anos 2000, os álbuns que nós lançamos a partir do ano 2000, né? Então, aí no ano 2000, na verdade, a gente volta à mídia de novo, porque a gente faz um álbum independente, que me deu uma chance a carta, aí lança o álbum que tem Eu Nasci Pra Te Amar, Pela Virgem, e aí teve uma repercussão, novamente, uma grande repercussão nacional, mas nos shows da gente, as músicas que são mais cantadas são as dos álbuns independentes, né? Eu digo a nível de São Paulo. Se a gente hoje for no Rio de Janeiro e cantar os álbuns dos anos 2000, o público vai achar que é música nova, ou não vai conhecer tão bem. Mas, aqui em São Paulo, são os dois álbuns, A Noite Cai e o Baladas e Romances, que deram pra gente tudo que a sustento pra gente estar aqui até hoje, né? 35 anos. Então a gente sabe que nossa carreira dos 35 anos não é uma coisa nacional, de reconhecimento nacional, a não ser pelo fato de que agora com a internet muita gente está conhecendo o nosso trabalho. A gente tem consciência. Mas para nós foi o que a gente precisava para ter... Porque a gente mora aqui, né? E dentro das nossas condições foi possível fazer. Para não parar, né? Não, mas tá certo, meu irmão, é isso aí. Amanhã, o meu filho, o único filho que eu tenho, o Yuri, mora em Santa Catarina. Eu moro no Rio Grande do Sul, ele mora em Santa Catarina. Foi morar em outro estado. Tá fazendo e completando 9 aninhos. Antes de eu pedir para ti fazer uma homenagem para ele, eu só queria te fazer um pedido, que tu cantasse pode ser qualquer uma das suas músicas aí, uma palhinha aí. Sabe o que acontece? É que é isso que o pessoal, às vezes... Eu não sou o cantor do grupo, né? Eu sou um rapper no grupo, né? Vamos dizer assim, eu sou o declamador, sou eu que faço a parte falada. Então, quando o pessoal pede para eu cantar, eu vou pagar mico aqui e não vou cantar porque eu não canto, né? Eu declamo. Então, não tenho como o pessoal... Vocês estão vendo aí que o pessoal está pedindo bastante músicas, né? Mandar aqui um abraço pro Dezinho Bel aí, meu amigo, tá aqui também. Mas eu não canto. Eu não sou cantor, eu sou declamador. Para cantar teria que ser o Julião. Aí o Julião aqui, ele iria poder cantar para você à vontade, porque no grupo nós temos ele, que é o cantor hoje, né? Você falou do acidente, o acidente, infelizmente, nem todos estamos recuperados do acidente. O Ricardo Antônio é um desses casos, né? É o caso, na verdade, é o único que não se recuperou. Foi o que acabou sendo afetado pelo acidente um pouco depois, mas ele acabou sendo muito afetado, de modo que ele não está cantando com a gente desde 2019, quando realmente ele teve as consequências daquele acidente. Dificilmente ele deve voltar. Porém, eles são cantores, né? Então, se você pede para cantar, tem que ser eles, porque senão eu vou pagar mico aqui, não vou conseguir cantar. Mas eu quero mandar um abraço pro seu filho aí, tá? Pra sua irmã também, como eu já mandei. Mas eu não canto, eu declamo, e aí fica uma coisa esquisita, porque... Show de bola, meu irmão, não tem problema. Eu não canto. Eu posso falar para você da história do grupo que eu fundei, eu posso falar de várias histórias, mas cantar teria que ser o Júnior. Um dia você vai ter a oportunidade, talvez, aí de bater um papo com ele aí. Se Deus quiser, se Deus que ele canta todas, e ele vai cantar de verdade. Eu não canto, né? Não tem como. Cada um com seu dom, né, JC? Cada um com seu dom. É por aí. Entendeu? Uma curiosidade também, vou te fazer tipo uma fofoca. Antes de entrar aqui ao vivo, eu tava conversando com a minha esposa. E aí ela tava comentando comigo: capaz que tu vai entrevistar o JC do Sampa Crio. Sim. Minha adolescência toda, mesma coisa que a minha irmã. A adolescência toda eu escutava e tudo mais. E aqui no Rio Grande do Sul tinha o Love Songs, que era da Rádio Cidade. E era um programa que tinha na rádio, sabe, JC? Eu lembro. E aí eles falavam, o locutor falava meio sentimental e dava o clima da noite e tocava muito a música de vocês. Ela era uma das que escutava. E aí eu pedi para ela, vem aqui que eu quero que tu dê um alô pro JC, vou fazer tu realizar um sonho de conhecer ele
E aí não teve jeito, meu irmão, não teve jeito. Vergonha, não teve jeito, e aí não rolou. Na realidade, assim, a Rádio Cidade tocou muito Sampa Crio, né? E esse programa, mesmo depois que a gente sai da Sony, eles continuaram tocando as nossas músicas, né? Então tem que reconhecer isso também, né? Que programas específicos, como acontecia antes da Sony, continuaram tocando Sampa Crio mesmo, a gente não divulgando, não tendo condições de continuar divulgando o trabalho, mandar os álbuns e tudo, você sabe, né? Rádio, desde então, sempre foi assim. Ela tem que promover, ela precisa ganhar para promover, porque você está ocupando um espaço, né? Então a gente, mas eu tenho que admitir, realmente, não foi só aí, tem outras rádios aí que continuaram tocando em programas mais específicos, né? Programas de black music, programas de música romântica ou de flashback, porque querendo ou não, mesmo que não tocasse nenhuma, aquelas que marcaram ali os anos 90 no começo, elas iam continuar tocando, mesmo assim, Coração Te Acalma, Preciso Te Esquecer, Eterno Amor, né? Músicas que marcaram, né? E essas dançantes que eu falei que fizeram sucesso muito antes, né? Então a gente tem realmente um público aí muito bom. Agora, com relação a conversar com você, acontece assim, ela está conversando com você, muita gente às vezes não acredita, o cara está passando, que é muito mais fácil, né? Estou dentro da minha casa, você está na tua, às vezes eu converso com pessoas que estão começando agora a fazer podcast, eu converso com pessoas que estão começando agora a fazer entrevistas e tal, e algumas eu acabo aceitando. Quando falou que era do Rio Grande do Sul, eu quis, porque eu sei que eu vou estar falando, mesmo que não for com muita gente, com pessoas que viveram aí a história do Sampa Crio. Então eu aceito fazer muito por isso. O que eu tenho evitado fazer é sair para podcast, ter que ir até um local para sentar, para conversar. Aí realmente fica mais complicado, porque realmente eu sou muito caseiro, para sair de casa é muito difícil. Mas aqui na internet, ainda mais assim, sabendo que você é do Rio Grande do Sul, eu tenho uma gratidão enorme com o nosso público aí gaúcho. Então eu não poderia recusar nunca, mas né, eu tenho que admitir que chegam muitos convites e que eu diria que 95% eu acabo não fazendo, porque não tem muito o que acrescentar, a não sei que seja uma coisa muito específica ali, entendeu? E eu geralmente, quando tenho que fazer alguma coisa, eu mesmo faço a live aqui, converso com o público, eu não tenho nem feito muito ultimamente, preciso voltar a fazer, mas estou esperando passar essa fase de eleições aí, porque você acaba sendo questionado sobre isso. Eu tenho meu posicionamento, mas eu não quero ficar aqui martelando uma coisa que não tem necessidade, e aí eu estou evitando. Mas quando passar essa fase aí toda, eu vou voltar a conversar com o público, porque aí eu sei que vai esfriar esse negócio de ficar falando de política, porque eu já falo muito, e eu não quero ter que misturar o meu trabalho artístico com isso, porque eu sou um cidadão antes de ser um artista. Show de bola, meu irmão. E só para complementar, né, só um detalhe, acho que 1 mês ou 2 meses atrás aí, vocês tiveram no programa ali do Silvio Santos, até quem estava apresentando era a Patrícia Bravanel. Eu e a minha esposa, a gente assiste bastante também, e a gente assistiu vocês ali, foi muito bom poder ver vocês ali novamente, né? Com a galera do Sul, né? O grupo Bola, né? O grupo isso. Bola ali. Daqui, o grupo do Bola é daqui. Bons, até ganharam e tudo. E a gente fala, a gente vai para se divertir, né? Agora mesmo dia 9 vai passar, eu passei com a minha esposa do programa Ela Que Manda, com a Eliana, foi bem legal, vai passar dia 9, vai ser bem legal. Então, a gente tem feito algumas coisas, né? Sexta-feira agora à tarde, a gente vai estar num programa que chama Melhor da Tarde, se eu não me engano é isso, com a Nani Venâncio, é um programa que quem está no Sul vai assistir pela internet, vai poder assistir pela internet, depois a gente vai divulgar, mas quem está aqui em São Paulo está em canal aberto, né? A TV que ela faz, o programa que ela faz, então a gente tem feito algumas coisas assim, igual aqui tem a Rede Vida, né? Também a gente faz programas, são TVs locais, mas que tem um alcance bacana, e a gente vai divulgar ainda esse programa, vai passar sexta, e dia 9 tem a gente no SBT, a gente não, né? No caso vai ter eu e minha esposa, a gente participou do programa, foi convidado para participar. Amanhã o Júnior vai estar lá no Bom Dia São Paulo, que ele vai falar da agenda cultural do grupo. Nesse caso, eu pedi para ele fazer lá. Ele gravou hoje pelo Skype. Então, de vez em quando a gente faz alguma coisa, mas eu vou falar para você, para a gente, cara, não faz tanta mais diferença tá ou não tá na TV, sabe mesmo? A rádio é muito mais importante para nós, porque nós temos uma história, e ainda assim a gente não faz mais música visando o rádio, a gente faz música visando o nosso público.
Porque hoje em dia a gente já tem um pavimento, sabe? Como eu falei para você, eu posso lançar uma música hoje, ela tocar no Brasil inteiro, não vai ser essa música que vai levar nosso público para os shows. O que vai levar nosso público para os shows é os anos 90, a galera dos anos 90, a galera dos anos 2000, ali no início dos anos 2010. A gente já tem uma história. Eu posso lançar a música que for. Lançamos um álbum recentemente, lançamos uma música que é a versão de uma música de uma novela chamada Desalmada, do par romântico da novela, e a novela, a música é linda, e a gente nem canta no show. Sabe por que a gente não canta? Porque não dá tempo de cantar todas as músicas. O show dura em média 1h30, no máximo, estourando 2 horas, como deve ser em Porto Alegre, porque a gente vai pouco, não vai tanto, então a gente quer cantar bastante com a galera. Mas aqui em São Paulo, os shows eles duram em média 1 hora. E não dá tempo de cantar as músicas antigas. Não adianta a gente ficar fazendo música nova, porque quando chega no show não dá tempo. E quando você está no auge do show, o que empolga o público são as músicas antigas. Se você lança uma música nova, isso eu aprendi muito antes do Sampa Crio. Esse negócio de ficar cantando música nova, quando você lança, não promove em nada a música e atrapalha o show. Isso para quem tem uma carreira já pavimentada. Tem um show isso aí eu ouvi falar há muitos anos atrás, que o Gilberto Gil, ele lançou, não sei se foi o Gilberto Gil, ele teria lançado um novo álbum naquela época, que depois virou um álbum de sucesso, como tudo que ele faz, só que ele resolveu fazer um show só com aquele álbum. As pessoas que foram, elas não sabiam. Ele resolveu cantar só música do novo álbum. Resultado, começaram a tacar coisa nele e ele acabou encerrando o show antes. As pessoas queriam ouvir o Não Chores Mais, queriam ouvir as coisas do Andrão, as coisas antigas dele, antigas. E aí eu aprendi, caramba, isso é o Gilberto Gil. Então, pro Sampa Crio não é diferente. Quando a gente tá fazendo um show e tá cantando mesmo assim, aí você canta assim, Guilherme Faz Doer, Eterno Amor, canta Amor Virtual, e vem cantando, se você joga uma música nova no meio, você acaba com o clima do show ali. As pessoas estão ali para reviver, para relembrar, para curtir. Estão saudosistas, estão com saudade da sua presença. Então não adianta eu ir lá para cantar. Então quando a gente faz música nova, a gente lança e deixa lá na internet. Se o público começa a pedir aquela música, depois isso só acontece depois de alguns anos, aí a gente canta. Está acontecendo agora do pessoal pedir bastante músicas que a gente lançou de um álbum que a gente lançou no ano 2000, ou no ano de 2017, que é Todo Coração Tem Jeito. É um álbum muito bom. Agora que as pessoas começaram a pedir músicas daquele álbum, aí a gente de vez em quando canta uma. Se não, por que adianta eu lançar uma música nova hoje? O Belo, eu ouvi falar, né? Eu acho que é verdade, pela fonte que eu ouvi, que o Belo já falou que não vai gravar mais nenhuma música nova. Daqui pra frente ele só vai fazer releituras de músicas antigas dele, porque ele falou que não dá tempo de cantar nos shows as novas, e é verdade. Veja bem, você pega o sucesso do Sampa Crio dos anos 2000, dos anos 90. Os anos 90, ele foi de 1990 até 1999. Aí começa os anos 2000, na verdade começa no ano de 91, os anos 90 começa em 91, não começa em 1990. Então a gente tem um período dos anos 80 que vai de 88, que a gente lançou a primeira música, até o ano 90 que a gente lançou o primeiro álbum. Aí nos anos 90, isso é nos anos 80, aí nos anos 90 começa em 1991 e vai até o ano 2000. Ou seja, até o ano 2000 a gente tem um monte de sucesso que inclui Eu Nasci Pra Te Amar, que foi lançado no ano 2000, mas esse álbum ainda é anos 90, porque ele foi lançado no ano 2000. Aí a gente tem todos esses sucessos. Aí a gente tem sucessos que vão de 2001 até 2010, que é o Anjo e a Flor. Então a gente tem um sucesso, o primeiro sucesso dos anos 90 nosso, que se chama Preciso de Você. Dessa vez, Preciso de Você, dessa vez, Preciso de Você, tem mais uma música desse ano que é muito sucesso. Aí vai até o Anjo e a Flor, vai até a Distância, que é no ano 2010. Aí quando chega em 2011, a gente lança o álbum que tem a música Conselho Pra Você, entre outras. Então a gente tem muitas décadas de sucesso e a gente dedica o nosso show a essas décadas. Não adianta. Agora a gente lançou um álbum que chama Canções de Amor, que é maravilhoso o álbum. Ele é bem noventista, inclusive. Só que não adianta. Não cantamos nenhuma música no show novo. Por quê? Porque o show ele vem numa empolgação de flashback, de lembranças, de uma nostalgia. Se você mete uma música nova, você derruba o show. Então a gente nem está... Continuamos lançando música nova, diferente do Belo, que já nem quer lançar mais, né? Pelo que eu vi no depoimento dele aí. Mas eu entendo ele. Eu entendo, porque a gente
tenho lembranças desse público e vamos poder fazer show para esse público. Agora, imagina ela lançar uma música nova hoje, que daqui a 20 anos é que as pessoas vão estar saudosistas dela. Então, para que provavelmente não vai existir mais, cara. Eu já estou com 56 anos, então já vou estar, se Deus quiser, aposentado, sei lá onde, né? Em outra dimensão, talvez. Então, não adianta fazer nada pensando, porque você tem que fazer uma coisa e viver ela. Não adianta você fazer uma coisa e não viver aquilo, ou adianta até, né? Depende do âmbito. Mas a música é muito legal quando você faz uma coisa, deixa um legado e você vive esse legado. Então eu acho que é isso que é o mais importante na carreira do Sampa Crio hoje. É reforçar o nosso público, que a gente já tem, e os novos públicos que vêm por influência desses que viveram uma época que esse público não viveu. Porque hoje quem começa a curtir o Sampa Crio que tem aí, como você tem 30 anos, não é isso? 32. 32 anos, né? Você pega 32 anos, você não viveu os anos 90, realmente. Você começa a viver mais os anos 2000 para frente, né? Então, você pega ali, você chega no ano 2000, você tinha, sei lá, 8 anos, né? Aí você começa a ter uma ideia realmente do que foi musicalmente. Porque quando a gente fala de saudade, geralmente se refere muita música, né? Ninguém lembra do período político, ninguém lembra de período nenhum. Sempre está associada a uma música. Então eu tenho uma saudade, por exemplo, eu tenho 56 anos, eu tenho muita saudade dos anos 70, que eu vi musicalmente, e tenho muita saudade dos anos 80, você entendeu? Caiu aí? O fio dele caiu, galera. Deu uma parada no sinal dele aí. Eu acho que deu uma parada aí. Mas enfim, galera, vocês estão acompanhando ainda aqui, né? Eu acho que ele não está nem vendo a minha... Agora que caiu o sinal dele. Mas eu quero mandar um abraço de vocês. Eu já ia ter que sair, que eu tenho um estúdio, inclusive, daqui a pouco. O dele caiu. Mas a gente vai... Eu vou só me despedir aqui com o convite aí e espero o papo para atualizar. Agradecer a vocês, agradecer ao Beterraba aí pela oportunidade de falar com o pessoal também do Rio Grande do Sul. Teu sinal está um pouco fraco aí. É o sinal, né? E eu espero voltar, como eu falei, aí a partir da semana que vem ou depois um pouco. Logo, logo nós estaremos em Franca, assim, viu? E aí a gente vai para todos os lugares para cantar essas músicas aí. Então era isso, JC. Não quero tomar mais do teu tempo, porque deu um probleminha técnico bem no final, porque eu sei que tu tem... Eu vi aqui. Isso. Já só sucesso e coisas boas na tua vida, na vida do Sampa Crio aí. E agradecer. É gratidão que eu tenho aí por esse convite, ter aceitado. E queria que tu mandasse uma frase aí para essa galera aí que assistiu a gente até agora aí. E qual é a dica que tu deixa para esse pessoal que tem sonhos e quer fazer... Olha, eu acho assim, você deve primeiramente acreditar que o que você está fazendo realmente é o que você quer, né? A vida vai te dar dicas, o destino vai te dar dicas de se realmente é para você estar naquilo ou não. Não adianta você querer uma coisa que no final não vai ser o que você vai ter mais prazer de fazer. Então faça as coisas primeiro com alegria, com paz no coração e com a certeza de que independente de dinheiro e sucesso, e aí sucesso é uma coisa muito efêmera, né? Porque o sucesso, ele nada mais é do que você estar satisfeito com o que você faz e feliz onde você está. Então, se você está num trabalho que você não está feliz, aquilo nunca vai ser um sucesso. O sucesso não é as pessoas ficarem ouvindo você em todo lugar, você está batendo milhões de seguidores e viralizando. Isso aí pode ser até uma armadilha, como a gente vê para muitos aí, diariamente. Então, o sucesso é você ser feliz no que você faz, sabendo que aquilo está integrando e fazendo bem a muitas pessoas. E eu acho que o sucesso, o primeiro sucesso, reconhecimento de sucesso, o primeiro sucesso, sensação de sucesso que você vai ter é de estar feliz fazendo o que você quer. E o restante é consequência disso, né?
Então, eu acho que o mais importante é isso. Você, não fica preocupado se vai fazer sucesso. A oportunidade que ensinar é você mesmo. Agora, a oportunidade exige o quê? Preparo. Então, se prepare. Se você quer escrever poesias, estude bastante o português para escrever certo, para ter a concordância certa, para ter a acentuação, para ter tudo certo quando você for escrever. Se você quer fazer sucesso com qualquer outra coisa, se prepare, porque a oportunidade, ela passa a todo momento, ela é como o sol, né? Ele gira, todo dia nasce, todo dia nasce. Todo dia você vai ter uma oportunidade de mostrar que você tem condições de fazer aquilo, né? Então, eu acho que você não pode desistir, em primeiro lugar, mas também sentir se aquilo realmente é se você começa a pensar, eu preciso disso porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar a conta, ou se eu preciso disso porque eu preciso pegar a mulherada, ou sei lá, preciso disso porque eu preciso rir, a minha família precisa saber que eu sou demais, ou eu preciso disso porque minhas amigas vão, isso no caso da mulher, né, vão morrer de inveja. Então esquece que você não está fazendo a coisa certa e você não vai atrair as coisas boas. Faça as coisas para você, faça as coisas primeiro para você, escreva a sua poesia para você, quando você lê, você tem orgulho do que você escreveu, porque isso aí vai expandir naturalmente. Então, a primeira coisa é fazer, o que eu falo, né, hoje, né, com a experiência que eu tenho, é que o sucesso, muitas vezes ele aparece para você, você não entende por quê. As coisas acontecem, você não entende por quê, mas é tudo fruto de você ter feito o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, naturalmente já é um sucesso. Então, a primeira pessoa que tem que reconhecer o sucesso é você mesmo. E o sucesso é isso, entendeu? É você reconhecer que você está fazendo o que você ama, o que você gosta. A partir daí, ela vai contagiar outras pessoas, né? Então, continua fazendo, mas ninguém vê. Mas igual você está fazendo aqui um podcast, tem 50 e poucas pessoas. Amanhã, naturalmente, você vai fazendo, outros como eu, mesmo estando aí num patamar aí artístico aí, às vezes, para mim não ligo, mas acho que é maior, e vão aceitar e vão te prestigiar, vão bater esse papo com você, teu canal vai começar a crescer, daqui a pouco você está fazendo uma coisa muito maior, quando você vê, explodiu. Então, por quê? Porque você está fazendo naturalmente. Então, não adianta querer atropelar, né, o processo, né? Existe todo um caminho, e ele não é fácil, mas se você estiver feliz com o que você faz, se você tiver consciência de que está fazendo certo, isso já é um sucesso, pode ter certeza. Muito obrigado, vindo, né, da tua pessoa, essas palavras aí, e vou te dizer assim, ó, para mim é gratificante, e tudo que vocês me falam, entra nesse ouvido e não sai desse aqui, fica na minha cabeça, porque todo dia a gente aprende, né, JZ? Todo dia a gente aprende, e com o tempo, das dificuldades e as coisas ruins que acontecem diariamente na nossa vida, eu aprendi que até as coisas ruins servem para alguma coisa, serve para a gente ficar mais forte e fortalecer. Tá bom, meu irmão?